Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Jesus esteja com cada um. Vamos refletir hoje a passagem que está em João, capítulo 17, versículos do 20 ao 26. Que o Espírito Santo venha habitar em nós e completo, cheios do Espírito Santo, possamos compreender a palavra de Deus conforme o Senhor deseja, conforme Ele nos conduz. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pegar juntos então João capítulo 17, versículos 20 ao 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Não rogo somente por eles, mas pelos que, por meio da sua palavra, crerão em mim, a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim, e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e para que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, como amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que contemplem a minha glória, que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e lhes dei a conhecê-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E aqui Jesus continua então orando, clamando, louvando ao Pai por tudo que o Pai tem feito. E aqui ainda mais, ele pede, ele roga, ou seja, ele está orando, pedindo por cada um de nós. Aqui ele estava pedindo pelos apóstolos, pelos discípulos que estavam junto dele, mas também por aqueles que por meio da sua palavra creram em mim. Então, a partir do momento que nós estamos crendo na palavra de Deus, crendo em tudo aquilo que os apóstolos escreveram, por meio dos evangelistas que escreveram, aqueles que estiveram perto de Jesus, então Jesus, aqui nesse momento, ele roga por cada um de nós, diante do Pai. E assim ele pede que nós estejamos nele. Ele pede ao Pai, mas ao mesmo tempo ele nos mostra o que ele quer que nós estejamos. Onde ele quer que nós estejamos? Ele quer que nós estejamos nele, presentes na oração, nos momentos de proximidade com Deus, indo ao encontro do Senhor na igreja, indo ao encontro do Senhor na oração, na leitura da palavra, como eu venho falando essa semana. Nós devemos nos encontrar com o Senhor, ir de encontro com Ele na sua glória. E Ele deseja que nós sejamos uma unidade. Assim como Ele fala, assim como nós somos um, ou seja, assim como o Pai, o Filho são um, nós devemos ser uma unidade. Uma unidade enquanto igreja, enquanto filhos amados de Deus, enquanto aqueles que creem em Deus, creem em Jesus. E assim, ele pede, clamando a Deus, que nós sejamos perfeitos na unidade. É algo que parece difícil. Como vamos ser perfeitos? Só Deus é perfeito. Mas se Ele pede a nós que sejamos assim, é que não está longe do nosso alcance. Nós podemos alcançar.
Nós podemos ser unidos em amor, unidos como irmãos verdadeiramente, indo ao encontro daqueles que mais precisam e sendo amor. Assim como Deus enviou Jesus por amor, mostrando que Ele nos ama, assim como ama a Jesus. Aqui, olha que lindo isso. Porque me amaste desde a fundação do mundo. Ou seja, Jesus falando com toda a sua certeza que o Pai o amou desde o início, desde a fundação do mundo. Ele quer que nós também saibamos que Ele nos ama desde a fundação do mundo. Desde muito antes de nós nascermos, Deus já nos amava. Deus já te amava, meu irmão, minha irmã. Deus amava a cada um de nós desde quando foi fundado o mundo. Desde que Ele criou o primeiro homem, primeira mulher, desde ali Ele já te amava. E como Ele nos ama, assim como amou a Jesus, como ama a Jesus, e Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós. Jesus precisou passar por todo a sua paixão, por todo esse sofrimento, para que nós pudéssemos alcançar o Pai. Ele quebrou uma barreira que antes existia entre nós e Deus. Entre a humanidade e Deus, Jesus quebrou. Ele selou. E assim, por meio da sua crucificação, Ele nos deu a salvação. Ele nos reveste, nos protege, nos liberta do mal que nos afasta de Deus. E Ele quer que nós sejamos o quê? O amor. Assim Ele termina falando: eu lhes dei, Pai justo, o mundo não me conheceu, mas eu te conheci, e estes que reconheceram que tu me enviaste. Nós, confiando que Deus enviou Jesus, nós estamos confiando, conhecendo, buscando conhecer a Deus. E assim Ele nos dá a conhecer a presença de Deus, o nome de Deus. Nos deu a conhecer que Deus é o quê? É o amor. E Ele quer que o seu amor permaneça em nós, o amor do Pai, e o seu amor permaneça em nós. E nós estejamos neles, junto com eles, e com Deus, e Ele esteja junto conosco. Senhor, nós colocamos hoje também, assim como Jesus rogou, nós colocamos aqui todos os nossos pedidos, todas as nossas intenções, todas as nossas fraquezas, as nossas misérias, toda a nossa falta de amor, toda a nossa falta de unidade, Senhor, colocamos diante de Ti e pedimos que o Senhor nos ajude a ser unidos, que o Senhor nos ajude a ser um só como igreja e que nós sejamos assim como Jesus pediu, que nós sejamos perfeitos. Nos ensina, Senhor, como ser melhores, como ser perfeitos, assim como o Senhor nos pede. Porque tudo aquilo que nos pede, nos é possível alcançar. Nos dê a alcançar, nos dê a ser amor. Nos ajude a ser instrumentos da Tua vontade, dos Seus planos para a nossa vida, para a vida dos nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus nos abençoe. Volte para nós o seu olhar, se compadeça de nós. Nos abençoe Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.